Pai amantíssimo, fonte de luz, de amor e de sabedoria, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecemos a oportunidade de aprender, agradecemos a oportunidade de nos unir à espiritualidade amiga que nos antecedeu, que preparou o ambiente, permitindo que aqui chegássemos e que aqui sintonizássemos. Sintonizássemos com o pensamento do Cristo, que envolve cada um de nós, nos trazendo a paz, a tranquilidade que precisamos e lenitivo para as nossas dores físicas e espirituais. Agradecemos imensamente e pedimos que nos auxiliem para que, inspirados, possamos compreender claramente o ensinamento dessa noite. E que mais do que ouvirmos, que nos façamos presentes para compreendermos e levarmos esse ensinamento para o nosso dia a dia. Para que a transformação moral tão importante possa acontecer em nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor, no propósito de aprender e permanece conosco. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva. Nós vamos fazer uma análise hoje do capítulo 8 do livro Vinha de Luz, onde Emmanuel ele analisa o trecho de uma carta enviada aos Gálatas, por Paulo aos Gálatas, onde a frase que ele vai analisar é: desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Mas por que Paulo escreveu essa carta, aos Gálatas? Os Gálatas eram uma comunidade cristã na região da Galácia, hoje é Turquia, Eles estavam recebendo uma influência muito grande dos falsos mestres. Quem que eram esses falsos mestres? Eram cristãos, mas que ainda tinham no íntimo aquela tendência para as leis judaicas, Eles queriam que as pessoas alcançassem a salvação através dessas leis, inclusive a circuncisão. Então, Paulo, como se fosse uma análise para que as pessoas despertassem a sua verdadeira fé, ele disse para ninguém molestar ele, porque essas marcas que ele trazia no corpo, que em função da sua fé em Jesus, eram muito importantes. Mas que marcas eram essas? Tantas marcas que Paulo passou. Então, nós temos que analisar a situação de Paulo naquela época. Ele teve muitas dificuldades, depois que ele se converteu na estrada de Damasco e passou todo aquele tempo de preparação, ele teve muita dificuldade em fazer com que as pessoas compreendessem a sua fé. E que essa fé, ela devia ser inabalável. E isso ele insistia para que as pessoas pudessem cada vez mais se afirmar, ter a convicção daquilo que Cristo disse. E essas marcas eram muito profundas em Paulo, porque Paulo foi preso diversas vezes. Ele foi chicoteado, ele teve 5 vezes ele foi chicoteado, recebeu açoites, e 3 deles com varas, era um negócio muito dolorido, E ficava marcado mesmo, ele sofria, ele foi apedrejado uma vez,
Ele só se salvou porque julgaram que ele já estava morto. Ele levantou. Foi preso algumas vezes, e algumas delas também naquelas regiões, naquelas prisões subterrâneas, no escuro, onde não tinha nada de coisa. Era um negócio horrível que ele passava. São dores, né? São coisas que ficaram marcadas na sua personalidade. Então tudo isso fez com que ele buscasse com que os cristãos lá daquela região, eles tivessem também a mesma fé, a mesma confiança. Porque apesar de tudo que ele passou, né, a sua fé era inabalável. E é isso que ele tentava passar para as criaturas. Então, os falsos profetas, eles queriam mesmo a transformação daquelas criaturas. Eram cristãos, mas uns cristãos meio fajutos, assim, porque eles não queriam mesmo, eles queriam mesmo continuar atendendo à lei mosaica. Então, tudo isso fez com que Paulo, ele buscasse, né, com tenacidade mesmo, convencer as criaturas de que aquela não era lógico eles se afligirem por tanta coisa. Já que ele passou muitas dores, muito sofrimento, muita dor por causa de Cristo, por que os outros não podiam também ter essa convicção e sofrer as adversidades do dia a dia com fé, com confiança? Então era necessário que o pessoal aprendesse como se encaminhar. Então Paulo escreveu essa carta e dando testemunho, e o testemunho dele é a mesma coisa que ele dissesse assim para todos: ó, eu já sofri muito por causa de Cristo e jamais desviei do caminho, jamais desviei do caminho. Quer dizer, apesar de tudo aquilo que ele passou, a sua fé persistia, a sua fé, a sua confiança persistia. Então, por que ele não deveria repassar essas dificuldades todas que ele teve para os outros, para que eles se afirmassem na fé, eles tivessem mais confiança? Então, esses sofrimentos, açoites, a prisão, naufrágios, ele sofreu 4 ou 5 naufrágios, e o último dele estava sendo encaminhado lá para a prisão em Roma. E veio uma tempestade muito forte e abalou a estrutura do barco, se aquilo tudo já estavam todo mundo aflito, até que um espírito apareceu para Paulo, para ele se acalmar que tudo estava bem. Ele falou: se fosse para me assistir mesmo pessoalmente, que todos os outros também fossem salvos, não só ele. Então, ele tinha uma confiança que era incrível, né? E esses naufrágios era comum naquela época, que as embarcações eram tudo frágeis, né? Não tem coisa. Nós podemos falar sobre a fé, a confiança, isso, aquilo tudo, mas tem outras pessoas daquela época também que deram testemunho da sua fé. Uma delas foi Joana de Cusa, né? Joana de Cusa, ela era mulher do intendente lá de Herodes, e ela era uma pessoa da sociedade, e ela foi ouvir Jesus uma vez e se encantou. E com o tempo ela tentou convencer até o seu marido a aderir à sua fé, mas ela não conseguiu de jeito nenhum. Ele não quis, ele relutou e não quis seguir os passos de Jesus. Ela sofreu muito com isso, e até que um dia ela foi a Jesus, chegou para ele e falou: mas o que eu faço se o meu marido não quer aceitar a sua fé? E Jesus aconselhou-a, falou: volte ao seu lar e cuide dele, cuide do seu marido, dos seus filhos, né? A missão mais digna que pode ser é essa mesmo. Então ela voltou, mas continuou, sempre que podia ela saía
coisa para ouvir Jesus. Ela se sentia muito bem com as palavras do Mestre. Mas, ela também, para dar testemunho da fé, ela teve que passar por situações muito delicadas. Porque quando o marido dela morreu, ele morreu endividado, ela não tinha como recursos para sobreviver. E ela começou a trabalhar de serviçal nas casas das antigas frequentadoras do seu lar. Ela, que era uma pessoa da sociedade que recebia as outras, aquelas senhoras daquela época lá, teve que trabalhar para sustentar o seu lar. E ela o fez com dignidade. Ela não deixou se abater com isso. Ela procurou, através do seu esforço próprio, atender todas as necessidades do seu lar. Naquele tempo, foi o tempo em que Nero assumiu o poder. E Nero culpou os cristãos de botarem fogo em Roma. Você vê que coisa, né? Seu amigo. E por isso ele dizimou de 200 a 300 mil cristãos. E entre eles estava Joana. Joana foi colocada no poste do suplício lá, com aquele que ia se pegar, colocar no fogo, isso, aquilo, na coisa, junto com os outros, né? E nesse momento é que ela teve mesmo que testar a sua fé. Porque junto dela também, no outro poste, né, estava seu filho. E seu filho gritava para ela: mãe, abjura, certo? Nós nos perdemos, vamos, mãe. E ela lembrou de Maria, né, que sofreu todo aquele suplício de Jesus, né, quando Jesus foi crucificado, ela acompanhou tudo aquilo. Ela lembrou de Jesus também quando ele era o carpinteiro, quando ele serviu lá na sua carpintaria, e ela lembrou que ela também podia fazer coisas desse tipo. Mas, naquele momento, ela estava numa situação de suplício mesmo. Quando ela estava já naquele processo, né, envolta naquelas chamas, um soldado chegou para ela e disse: é isso que Jesus te ensinou? Jesus te ensinou a morrer? Ela olhou para ele e falou: não só a morrer, mas também a vos amar. Olha só, será que a gente seria capaz de um gesto desse? Muitas vezes as nossas dores pequenas, isso, aquilo, parecem um suplício muito grande, os nossos problemas diários parecem, às vezes, infindáveis, insuportáveis para nós, quando, na verdade, se a gente tivesse aquela confiança, a gente superaria tudo com naturalidade. As dores, os problemas, as dificuldades sempre vêm. Outro exemplo que a gente pode lembrar, de Maria, de Jesus, aquele suplício todo que ela passou, era muito importante. Então, tudo isso deixava marcas. As marcas de Paulo ficaram assim, como exemplo para os cristãos. E as nossas marcas, será que nós os temos ou não? Muitas vezes a gente até começa a analisar à luz do Espiritismo o processo reencarnatório, as privações, né? As dores que a gente sente hoje, derivadas das vidas anteriores, pessoas que sofrem aí a desdita, doenças graves, aí que já nascem com problemas sérios, que são processos reencarnatórios, mas também são kármicos. As pessoas estão passando por necessidades porque estão sofrendo. Mas por que elas sofrem? Porque isso estão denotando as marcas delas no seu processo evolutivo. Nós podemos passar por muitas coisas, né? Mas se a gente não enfrentar tudo com cabeça erguida, com fé, as dificuldades aparecem. Será
e muitas vezes a gente vê o despreparo das pessoas por coisas simples, por processos, né, de dor, de sofrimento. Eu vou contar até um casinho assim simplório, mas só para exemplificar a falta de estrutura moral das criaturas. Eu trabalho na mesma empresa ainda, mas tinha lá, no início, quando eu comecei a trabalhar lá, tinha uma secretária. E essa secretária era meio cabisbaixa, era meio fechada, isso e aquilo tudo. E eu era chefe lá da produção, e eu estava, quando abri a firma, ela entrou, era um dia de chuva, né? Um dia meio chuvoso, ela entrou e foi direto para o banheiro. Eu ouvi ela chorar, ela chorando no banheiro. Falei, meu Deus do céu, o que será que aconteceu? Que coisa drástica deve ter ocorrido na vida dela, isso, aquilo, tudo. Mas depois, ela ficou um tempo lá e saiu, sentou na sua mesa, porque era secretária, isso, aquilo, tudo. Eu falei, senhora, se me permite fazer uma pergunta, aconteceu alguma coisa com você? Certo? Alguma coisa grave, você chegou chorando aí, alguma dificuldade? Não é, eu estou revoltada. Eu falei, mas por quê? Porque eu esperei tanto tempo para comprar um sapato e olha, veio tudo molhado, olha. Molhou meu sapato na chuva. Falei, meu Deus, que problema sério, que problema sério é esse? Então, a gente percebe que as pessoas ainda não estão preparadas para sofrer. Nós temos as nossas dificuldades do dia a dia e temos que estar preparados para elas. Problemas do lar, as dificuldades. Hoje em dia, a estrutura das criaturas não fazem suportar um casamento por anos aí, qualquer coisa. Eu conheço uma pessoa que namorou durante 9 anos, resolveram se casar. 9 meses permaneceram casados. Quer dizer, os 9 anos de namoro era muito bom, mas a responsabilidade chegou, né? Cuidar de um lar, a dificuldade veio. Então, nós vemos que muitas vezes tem pessoas que são capazes de superar problemas que nós nem podemos imaginar. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Nick Vujicic. Vocês conhecem ele? Ele nasceu sem pernas e sem braços. Foi uma dificuldade para viver, porque ele se enrolava, ele se arrastava no chão, quando bebê, isso, aquilo, tudo. Mas, com tanta dificuldade dele, ele superou tudo. Ele disse, quando já era adulto, que a maior dificuldade dele era se levantar. E devia ser mesmo, sem pernas e sem braços. E ele se tornou um palestrante motivacional, né? Ele faz palestras, ele faz ainda palestras no mundo inteiro. Quem quiser conhecer ele, procura no Google lá que a gente vê. Outro exemplo também é uma moça chamada Lizzie Velasquez. Lizzie Velasquez, ela nasceu com uma doença que ela não desenvolvia gordura no seu corpo. Então, era completamente magra. Ela nunca passou dos 30 quilos, imagine, certo? 30 quilos. Ela precisava absorver calorias de 5.000 a 8.000 calorias, 3 a 4 vezes por dia para se sustentar. Ela sofreu muito bullying na escola, porque ela foi designada na escola, pela sua aparência física, como a mulher mais feia do mundo. É só procurar no Google, a mulher mais feia do mundo, vai ver o nome da Lizzie Velasquez. E ela superou tudo isso e também passou. Olha, eu escutei uma palestra dela e fiquei emocionado, porque ela ri da sua própria situação. Ela reverteu toda a sua dor, né? E hoje ela faz palestras pelo mundo inteiro. Então, gente, todos nós somos testados às vezes. A nossa fé, ela tem que ser testada. Porque quando a gente pede paciência a Deus, aí é que vem os problemas. Porque se nós pedimos paciência,
Ele manda os recursos para que a gente tenha. Então os problemas aparecem. Então vem lá as dificuldades para a gente ver se tem paciência. Muitas vezes mandam pessoas ao nosso redor, as dificuldades, até parentes, amigos, aquilo tudo, que causam problemas sérios, mas que a gente tem que ter a compreensão necessária, porque são seres espirituais, é em evolução, né? As criaturas, a tendência delas do crescimento, muitas vezes é até doloroso, porque é o que eu falo dessa situação do chinelo, do sapato, da moça. Qualquer coisinha abala as pessoas, né? Elas não conseguem se sair de determinadas situações. Muitas vezes a falta de dinheiro, um relacionamento difícil dentro do lar, um filho problema, uma mulher com dificuldades de relacionamento, tudo isso, né? Eu sou casado há 50 anos, 50 e poucos anos, certo? A gente passa por dificuldades comuns, né? Muitas vezes uma discussão, um azedume, alguma coisinha assim, mas a gente tem que superar. À luz do Espiritismo, tudo fica mais fácil, graças a Deus, porque a gente entende o processo da reencarnação. A gente entende qual o motivo de estarmos juntos, né? De estarmos ali ligados um ao outro para que a gente possa atender ao desenvolvimento espiritual. E Deus só nos manda aquilo que nós necessitamos, nada mais, né? Para a nossa evolução. Se a gente precisa nascer sem braço, sem perna, para testar a nossa capacidade de evoluir, isso a gente vem. Então, os problemas aparecem. E esses problemas reencarnatórios estão aí para todo mundo ver. E as marcas, elas não são só físicas, existem as marcas espirituais, né? Quanta gente que não se aflige, que são pessoas depressivas, angustiadas, que não sabem como sair de alguma situação, que choram por qualquer problema, porque se alguém fazer algum comentário delas, pronto, já é motivo para desequilíbrio, certo? Quando, na verdade, nós devemos ter estrutura para que a gente possa enfrentar os problemas. Quando eu montei o Centro Espírita Anália Franco, lá na cidade de São Jorge, bem em frente tinha um senhor que tem uma leitura, está até lá hoje, até lá. E ele chamou, o filho dele era amigo do meu filho, então ele chamou meu filho e falou: nossa, fala para o seu pai livrar disso. Isso é coisa do diabo, negócio de espiritismo, você não pode, né? Onde já se viu uma coisa dessa? É loucura. Se você não fala nada para o seu pai, tira ele de lá. E meu filho, ele já entendia alguma coisa, né? Eu acho que veio falar tudo para mim. Mas você acha que eu tinha que ficar indignado com a palavra do nosso companheiro lá que é evangélico? Não, de jeito nenhum. É a opinião dele, que não deve me influenciar, de jeito nenhum, né? Eu aproveitei, fiz umas preces para ele. A filha dele também, querendo induzir a minha filha à religião dela, isso, aquilo tudo, chamou-a, falou sobre oração, fez oração com ela, isso, aquilo tudo. E ela começou a insistir, falou: pai, eu não quero isso, eu não quero, meu conceito é outro, isso, aquilo tudo. Falei: então leva alguma coisa sobre oração para ela. Aí eu imprimi, acho que umas 3, 4 folhas sobre oração, né? Dentro da doutrina espírita, e mandei para ela. Ela nunca mais chamou a minha filha lá. Então nós temos que vencer essas etapas todas. Então, gente, todos nós temos os nossos problemas e dificuldades. E se a gente olhar, Emmanuel fala para a gente fazer uma análise diária, né? Toda noite, assim como Santo Agostinho, fazer uma análise diária dos nossos atos. E olha, e muitas vezes a gente não percebe, mas comete erros, né? Fala: meu Deus, por que eu fiz isso? Né? Uma atitude, uma indelicadeza com os outros, alguma coisinha, uma palavra áspera, né?
A gente não percebe na hora, mas se a gente não fizer uma análise, a gente não corrige, não tem jeito. Então, como é que a gente vai fazer? Ora, Divaldo Pereira Franco fala, olha, tudo aquilo que tiver sua mente de negativo, né, substitua imediatamente por algo positivo. Então nós temos que fazer isso. Não ficar se lamentando porque errou, mas ficar sempre propensos à correção, à mudança do hábito. Porque muitas vezes a gente fala as coisas porque tem o hábito de falar, mas tem que mudar, tem que transformar. Então, essa análise diária que Emmanuel fala na mensagem, é para que a gente possa perceber o quanto ainda nós somos imperfeitos. Porque a gente não tem privilégio nenhum. Espíritas têm mais responsabilidade do que os outros, porque nós já sabemos do mundo espiritual, né? Então a gente sabe da consequência. Nós sabemos que daqui a pouco nós estaremos do lado de lá, e todas as nossas marcas, elas são eternas, né? A gente vê os livros do Emmanuel, ele relembrando, escrevendo sobre 2000 anos atrás, é porque ele lembra. E todos nós um dia vamos lembrar também nas nossas reencarnações pregressas. Então, a gente tem que pensar que tudo fica marcado. Então vamos colocar coisa boa na cabeça, né? Ler mensagens boas, mudar os nossos hábitos, transformar as nossas ações, fazer o bem. E onde que a gente alimenta o nosso espírito com isso? É na religião, né? A religião nos proporciona a mudança de pensamento, a transformação moral. Então, e essa transformação, ela se dá através de uma análise contínua da nossa personalidade. Então, nós temos que nos manter sempre com aquele padrão elevado. De vez em quando alguma coisa pode nos abalar? Pode, mas nós temos que reverter a situação. Temos que transformar as nossas ações em coisas boas, para que a nossa mudança. Então, como é que se conquista o equilíbrio espiritual, se não através da ajuda, né, da espiritualidade superior? Através de conselhos amigos, através de uma leitura sadia, através de mensagens de renovação que nos chegam. Só que nós temos que ser propenso a assimilar essas lições para que essa mudança aconteça. Porque, ao contrário, nós vamos continuar na mesma, né? E depois nós desencarnamos e falamos, meu Deus do céu, podia ter feito isso, podia ter mudado aquilo, podia, mas aí já está demais. Tem que deixar para a próxima reencarnação mesmo. E aí vem todo aquele preparo para que a gente tenha a habilidade de mudar esse padrão mental. Então, gente, a lição de hoje, essa carta aqui, esse trecho da carta que Paulo mandou para os Gálatas, é para que todos entendessem que a pessoa precisa confiar em si mesma. Se a pessoa ela se transformou, ela era do judaísmo para o cristianismo, ela tinha que seguir essa fé com convicção, porque não adiantava, né? Não adiantaria nada a pessoa ela seguir. É a mesma coisa que nós aqui no Centro Espírita, que muitas vezes tivemos origem católica, a gente chega aqui e começa a fazer o sinal da cruz para entrar no centro, né? Não, sem crítica nenhuma ao catolicismo, de jeito tem as suas práticas, né? Mas buscar coisas do sacramento, das coisas, não. A gente tem que... Nós aderimos à doutrina espírita, nós aderimos ao pensamento espírita. Então, nós temos que colocá-lo aqui e, através disso, modificar as nossas ações, transformar as nossas atitudes, sermos melhores, pensarmos no bem, se não pudermos agir ainda no bem, pensarmos no bem, fazermos o que podemos para que o nosso ambiente seja o mais propício possível. Então, nós praticamos verdadeiramente a doutrina espírita dentro do lar,
né? Junto com os nossos familiares, com os adversos, com as criaturas do nosso trabalho. Quantas criaturas com situações difíceis que passam por nós, isso, aquilo, tudo que, através da doutrina espírita, nós temos a oportunidade de orientar, não de mudar, mas de orientar, certo? Dar um conforto, uma situação. Então, nós precisamos estar preparados para tudo isso. Então, gente, nós devemos agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade de estarmos falando sobre o Evangelho e nos afirmando na fé cristã e no Espiritismo, porque se somos espíritas, devemos nos moldar à luz da doutrina espírita. É esse o processo. Então nós temos que estudar, ler. Quando a gente pega um pensamento do Emmanuel, no Joana de Ângeles, que a gente procure entender o que eles têm na intimidade para passar para nós, a gente vê que nós estamos muito longe ainda da perfeição. Então nós temos que buscar essa modificação interior. Hoje nós temos a oportunidade da mudança. A transformação vem através dos tempos. Nós não podemos virar santos de um dia para o outro, mas nós podemos, nas miúças do dia a dia, a gente aprender como que nós devemos agir. Então é isso, né? Vamos lá, temos a nossa fé, a nossa convicção, para que a gente possa se transformar para melhor. Tudo bem? Vamos elevar então o nosso pensamento a Jesus, o nosso Mestre maior. Que nesse momento a espiritualidade amiga possa nos envolver. A todos aqui presentes e também a todos os assistentes. Que essa luz possa penetrar no nosso íntimo, nos transformando para melhor. É tão saudável, é tão agradável a presença da espiritualidade em nossas vidas. E nós podemos nos dirigir a eles em qualquer momento. Eles estão sempre atentos às nossas necessidades. Eles não nos dão o que queremos muitas vezes, mas sim o que nós necessitamos. Que a luz do Mestre ilumine o nosso pensamento para que a gente saiba pedir. E que todos nós, envolvidos nesse clima de amor e de paz que a espiritualidade nos oferece, elevando o nosso pensamento a Jesus, agradeçamos de coração por tantas benécias a nosso favor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Muito obrigado a Emmanuel por nos dar a oportunidade do estudo sobre nós mesmos. Em Ti, Senhor, agradecemos de coração. Encerramos a nossa reunião, renovados pela Tua presença em nossas vidas. Que assim seja.